O assunto que eu vou falar hoje é polêmico e esse assunto ele foi mal ensinado de uma forma errada, e você desconstruir algo que está errado é mais difícil de você construir algo certo. É verdade ou não é? Você desconstruir algo que a pessoa aprendeu e está vivendo a vida toda é muito mais difícil do que você ensinar um bebezinho que começa do nada. O assunto se chama inferno. Quando se fala a palavra inferno, todo mundo até se arrepia muitas vezes. Treme. Meu Deus, o inferno. O inferno existe, apóstolo? Existe, mas não da forma que foi ensinado. E eu vou provar para você dentro da Bíblia hoje. Quando se fala de inferno, o que a pessoa imagina? Um lugar cheio de fogo, cheio de demônios com um tridente na mão, pegando a pessoa, espetando, fala: ó, você vai queimar agora aqui, que aqui é mais terrível. Quem está entendendo? Satanás torturando as pessoas, Satanás humilhando as pessoas do inferno. Quando se fala do inferno é assim que nós imaginamos, porque foi assim que aprendemos. É verdade ou não é? Foi assim que aprendemos. Quando eu comecei a estudar esse assunto e aprender deste assunto, começou a dar um nó na minha cabeça. Confesso, irmãos, que começou a dar um nó na minha cabeça e eu levei mais de 2 meses para poder ir digerindo e chegar à conclusão que estava certo. Que estava certo. Então hoje nós vamos desmistificar muitas coisas erradas que você aprendeu do inferno. O inferno existe, existe. Existe. Só que não tem ninguém no inferno. Daqui a pouco nós vamos ver. Nem o diabo está no inferno. Nem o diabo está no inferno. Abre a tua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 22. Deuteronômio capítulo 32, versículo 22. Acharam? Diz assim: Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Fica depois de Números. Deuteronômio 32, versículo 22. Diz assim: porque um fogo se acendeu no meu furor e arderá ao mais profundo do inferno, consumirá a terra e as suas messes e abrasará os fundamentos dos montes. Deixa eu só te falar uma coisa. Essa tradução aqui no hebraico não é inferno, é Seol. Tem alguma Bíblia que está Seol aí? Alguém? Da senhora está? É espanhol a Bíblia? Então, olha aí a tradução correta em espanhol. Seol. Está em Seol aí? Quem mais? Quem mais está Seol? Essa é a tradução correta. Seol não é inferno. E o que significa, irmãos?
O que significa Seol? Significa sepultura, sepulcro, enterrado, terra ou mundo dos mortos. Então a tradução, ela foi feita de uma forma errada e foi colocada como inferno, mas a tradução correta é, em hebraico, Seol, ok? Porque se a tradução correta fosse inferno, todos que morrem, até os crentes, estariam no inferno. Porque Seol quer dizer lugar dos mortos. É isto que quer dizer. Então essa é a tradução correta. Ok? E eu vou dizer uma coisa para você. Se a tradução correta fosse inferno, até Jesus teria ido para o inferno quando morreu. Vou provar dentro da Bíblia para você. A alma de Jesus ficou no inferno 3 dias? Ficou? Não. Mas no Salmos 16, versículo 10, abre aí. Salmos 16, versículo 10. Acharam? A maioria das Bíblias está assim: pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Quantos aí que a tradução está inferno? Quantos? A grande maioria. Quantos que a tradução está Seol? É a correta. Não deixará a minha alma no Seol, no lugar dos mortos. Aqui o salmista está falando a respeito de Jesus. Quando o povo judeu pediu um sinal para Jesus, o que Jesus falou? Não vos darei outro sinal a não ser o sinal de Jonas. O sinal de Jonas. Jonas ficou quantos dias no ventre da baleia? 3? Sim ou não? Em Jonas capítulo 2, eu não vou abrir, só anota aí, depois você leia. Jonas capítulo 2, ele diz: das profundezas do inferno ou do Seol, eu clamei ao Senhor, e o Senhor me livrou. Está aí em Jonas capítulo 2. Jonas ficou 3 dias dentro do estômago da baleia. 3 dias sem poder respirar, porque não tinha oxigênio lá, tinha? Tinha oxigênio? Acredita-se que Jonas ficou 3 dias e morreu, e ao 3º dia Deus o ressuscita dentro do ventre do peixe, e o peixe o lança na praia. E qual é o sinal que Jesus disse? Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, eu vou ficar 3 dias no Seol, no lugar dos mortos, e depois eu vou ressuscitar. Então, se a tradução certa fosse inferno, Jesus não tinha ido para o paraíso, tinha ido para o inferno. Quem está entendendo? Então, gente, existe muita coisa que foi ensinado de uma forma errada, de uma forma que nós aprendemos, e hoje eu estou aqui para ensinar a verdade para vocês, ok? Vou repetir mais uma vez: no inferno não tem ninguém. E daqui a pouco eu vou provar para você aonde é o inferno.
ok? No inferno não tem ninguém, nem o diabo está no inferno. E aonde está o diabo? Jó capítulo 1, versículo 6, abre aí. Jó capítulo 1, versículo 6. Acharam? Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Ele falou o quê? Do inferno? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. O diabo não está no inferno. O diabo está entre o primeiro céu e o segundo céu, na atmosfera. Ele está rodeando a terra, passeando pela terra, buscando quem possa tragar. Quem está entendendo? Então essa história que o diabo está no inferno com um tridente, castigando as pessoas, não tem nenhum respaldo bíblico, irmãos. Nenhum respaldo bíblico. O Novo Testamento, ele foi traduzido do hebraico para o grego, e depois do grego para os demais idiomas. Assim foi feito a tradução do Novo Testamento. E a tradução Seol, né, que é sepultura, sepulcro, enterrado, terra ou mundo dos mortos. A tradução do hebraico para o grego, Seol, foi traduzido como Hades. A tradução certa não é inferno. Então, quando você vê Hades na Bíblia, está falando de Seol, lugar dos mortos. Quem está entendendo? Ok? Abre a tua Bíblia em Mateus capítulo 16, versículo 18. Mateus capítulo 16, versículo 18. Acharam? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí, apóstolo, a Bíblia está dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Irmãos, há muito tempo, né, isto vem sendo ensinado a respeito de batalha espiritual, de guerra espiritual, que eu já preguei isto. Eu já preguei que as portas do inferno é quando Satanás se levanta contra a igreja, o inferno inteiro se levanta contra a igreja. Sim, Satanás se levanta contra a igreja. Satanás, ele se levanta contra os cristãos. Mas Satanás não tem território. Satanás não tem casa. Satanás é miserável. Sim ou não? Ele não tem território, irmãos. Ele não tem nenhum lugar que seja dele. O lugar que ele tinha, ele perdeu, ele foi expulso por querer ser acima de Deus, acima do nome que está sobre todos os nomes. Então, isto aí é uma maneira errada de nós pensarmos.
Porque a tradução certa não é inferno. Satanás não está no inferno. Então como que as portas do inferno vão prevalecer contra a igreja? Não tem como. Quando Jesus estava falando a respeito disso, eu vou explicar para vocês. Roma dominava toda a terra. Toda a terra estava debaixo do domínio de Roma. O Oriente Médio, a Ásia, a África, toda a terra daquela atualidade estava sob o domínio de Roma. E tinha naquela época um ditado que dizia: você está debaixo dos pés de Roma até o Hades. Ou seja, você está dominado por Roma até a morte. E quando Jesus fala que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, contra o povo de Deus, ele está dando também autoridade espiritual, sim, como está no livro de Mateus, de Lucas, capítulo 10, 19, eis que vos dou poder para pisar a Satanás, a escorpiões e serpentes. Ele nos revestiu de autoridade, ele nos revestiu de poder. Mas mais do que isto, ele estava dizendo: o domínio de Roma, ele vai somente até a morte. Porque depois da morte, o domínio do Espírito está nas mãos de Deus e não nas mãos do diabo. Quem está entendendo? O diabo não tem domínio na tua vida depois da morte. Não, não. Porque todo o poder está nas mãos de Jesus. Sim ou não? Todo o poder está nas mãos de Jesus. E não é Satanás que vai decidir se vai torturar alguém, se não vai. E daqui a pouco eu vou falar que não tem ninguém sendo torturado no fogo. Vou provar para você entender. Eu sei que talvez esteja sendo um pouco complicado para vocês, mas vocês vão entender. Amém? Então, irmãos, quando Jesus fala aqui em Mateus, a tradução certa é, meus irmãos, Seol, e não inferno. Quando Jesus está falando aqui, as portas do inferno não prevalecerão, o que Jesus está dizendo para os discípulos, para a igreja? As portas do Seol, a morte, não terá domínio sobre a tua vida. Porque a morte tem domínio sobre a vida do cristão? Tem. A morte não tem domínio sobre a minha vida, sobre a tua vida. O que Paulo disse? O morrer é? Morrer é Cristo. E o viver é ganho. O morrer é Cristo e o viver é ganho. Apóstolo, e essas pessoas que disseram que tiveram uma revelação, que elas foram arrebatadas até o inferno? Mentira. Mentira, irmãos. Se o inferno está preparado para o diabo e os seus anjos, está preparado, diz a palavra. Quem está entendendo? Se Satanás não está lá, se não tem nenhuma alma no inferno, e essas pessoas que falam que foram no inferno, e aí viram no inferno, olha, lá tem vários tipos de tormenta. Uma pessoa ficava sofrendo aqui, depois outra sofrendo mais, outra sofrendo mais. Quem já ouviu aquela palavra chamada quinto dos infernos? Quem já ouviu? Isso aí é uma mitologia. Dizem que é o lugar de maior sofrimento, o quinto dos infernos. Não é real, irmãos. Não é real. Eu vou te dizer uma coisa. Nunca ninguém foi levado ao inferno. Nunca ninguém viu Satanás com os seus demônios no inferno. Nunca ninguém viu as pessoas sofrendo no inferno. Por quê? Porque não tem ninguém lá.
Não tem ninguém lá. Não tem nenhum respaldo bíblico essa teoria. Quem está entendendo, diga aleluia. Quem está entendendo, digam glória a Deus. Foi como nós aprendemos há pouco. Satanás está entre o primeiro céu e o segundo céu. Ele está rodeando e passeando pela terra. Jó capítulo 1, versículos 6 e 7. Quantos aqui que alguém chegou para você e entregou até uma revelação? Eis que eu vi os demônios reunidos no inferno, fazendo uma reunião contra você. Quanto alguém que já recebeu até uma revelação desse jeito? Tem alguém aqui? Né? Uma irmã, quem mais? 1, 2. Satanás pode ter até se reunido, mas não foi no inferno. Quem está entendendo? Ele pode até ter se reunido, feito uma reunião, mas a pessoa se errou ao expressar que foi no inferno. Porque não foi no inferno que Satanás pode até ter se reunido. Olha, vamos traçar aqui um plano contra ele, contra ela. Mas não foi no inferno, porque lá no inferno não tem ninguém. O diabo não tem território, como eu acabei de falar para vocês há pouco. O diabo não tem casa. Ele é vagabundo. O que é vagabundo? Que vaga. Quem está entendendo? Que vaga. Aleluia. É aquilo que eu disse, irmãos. Se traduzir a palavra da Bíblia, Hades, como inferno, então quer dizer que no lugar dos mortos, todos que morrem estão indo para o inferno. Agora eu quero falar para você, no lugar dos mortos, no Seol ou no Hades, ok? No Seol ou no Hades, existem 3 lugares lá, onde ficam, onde estão os salvos, onde estão os que morreram sem Cristo, e aonde estão os espíritos caídos antes do pré-dilúvio. Existem 3 lugares no Seol ou no Hades, ok? Lucas capítulo 16, versículo 19. Lucas 16, 19. Acharam? Ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta dele, que estava na porta dele, né? E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado aqui está inferno na minha Bíblia, mas a tradução certa é no Hades. No Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama.
Disse, porém, a Abraão: filho, já vou explicar para vocês, sei que está dando um nó na tua cabeça, mas vocês já vão entender. Disse, porém, a Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui está sendo consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para cá. Quem está entendendo? No Hades ou no Seol tem 3 lugares: seio de Abraão, ou paraíso, foi para onde Jesus foi e inaugurou com o ex-ladrão. Ok? Este lugar é para onde vão os salvos, os que dormem em Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você, talvez você nunca ouviu, hoje você vai ouvir. O que dorme não é a tua alma, o que dorme é o teu corpo. O corpo é que dorme, o corpo é que fica dormindo ali, mas a tua alma vai para o seio de Abraão, e a alma não perde a consciência. A alma não perde a consciência. Só vou te fazer uma pergunta: o que queima é a carne ou é a alma? Quando você se queima, você queima a tua alma ou a tua carne? Você já vai entender daqui a pouco. A alma não queima. A alma não queima. Então, em primeiro lugar, seio de Abraão. Isto tudo no Hades. Deu para entender? Lugar dos mortos. Segundo, lugar de tormenta. Lugar de tormenta, escreve aí. Foi para onde foi levado o rico, é para onde é levado aqueles que morrem sem Cristo. Para onde? Lugar de tormenta. Mas apóstolo aqui está falando que ele estava queimando pela sua consciência. Ele estava sendo atormentado pela sua consciência, sabendo que ele não estava salvo e que haverá um julgamento, e nesse julgamento aí ele será lançado no inferno. Deu para entender? Quantas vezes que você fala assim: ai, eu estou sendo consumido por esta dor. Você está sendo consumido literalmente? Não, é uma maneira de falar, é uma maneira de expressão. É uma expressão: estou sendo consumido por este problema. Ah, eu estou queimando por causa desta dor. Quem nunca falou isto? É verdade ou não é? Você está queimando? Não, é um sentimento que você tem daquilo que você está vivendo. Então, quando o rico fala: eu estou queimando em chamas, a consciência dele, dia e noite, fica acusando: você não é salvo, você não é salvo. No juízo final, você vai para o inferno. Ele está sendo atormentado, não é por demônios, não é por um tridente, é pela consciência. Quem entendeu? É pela consciência. Todos digam aleluia. Todos digam glória a Deus. Irmãos, eu vou dizer algo para você. Se existe alguém no universo que é justo, justíssimo, é Deus. Deus é justo? Deus é justo? Deus não iria lançar ninguém no inferno
sem antes esta pessoa ser julgada. Deu para entender? Não tem ninguém no inferno ainda. Por quê? Porque ainda não houve o juízo final. Deus não lançou ninguém no inferno porque não aconteceu o juízo final. As pessoas serão lançadas no inferno, sim, aquelas que morreram sem Cristo, mas depois do juízo final. Quem está entendendo? Todos estão entendendo? Aleluia. Então este lugar de tormento que estava Lázaro não é o inferno. Não é o inferno. E nós evangélicos, cristãos, aprendemos que é o inferno, mas não é. Então hoje você está aprendendo o correto. Hoje você está aprendendo o correto. Agora eu vou falar para você, depois eu falo do abismo, que é a mesma coisa que Tártaro, daqui a pouco. Mas eu vou falar do lugar que não está no Seol. No Seol, no lugar dos mortos, tem 3 lugares separados. Vamos lá: paraíso, seio de Abraão, paraíso, lugar de tormenta, e no meio está o abismo. Quem entendeu? No meio está o abismo. Agora eu vou falar do inferno para você. O inferno não está no lugar dos mortos. É um lugar que nós não sabemos aonde está. Quem sabe é Deus. E está preparado para o diabo, os seus anjos e todos aqueles que rejeitaram o sacrifício de Cristo. Vamos lá. O inferno que a Bíblia fala é o lago de fogo. Diga, lago de fogo. Este é o inferno que a Bíblia fala. Lago de fogo, aonde serão lançados, ok? A besta e o falso profeta. Apocalipse capítulo 19, versículo 20. A besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo, no inferno, antes daqueles que estão no lugar de tormenta. Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Acharam? Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que é o anticristo, ok? Que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. E os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Quem vai estrear o inferno? Quem vai estrear o inferno? A besta e o falso profeta, aqueles que estarão querendo ocupar o lugar de Cristo. Deu para entender? Então o inferno vai ser estreado por 2 que serão lançados vivos. São 2 pessoas, tá, irmãos? Quando se fala de besta, as pessoas pensam que é um animal. Não, é um ser humano, ok? O falso profeta, eles, os 2, serão lançados no lago de fogo, no inferno. Quem está entendendo? Aleluia. Depois, o diabo e seus anjos serão lançados no lago do fogo, inferno. Apocalipse 20. Aleluia. Versículo 7 a seguir. Os segundos a serem lançados no inferno, no lago de fogo, é o diabo com seus anjos. Quando porém se completarem 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Isso aqui, Jesus veio com a igreja, né? Acorrentou Satanás, acorrentou ali
meus irmãos, os demônios que atormentavam, que enganavam, e aprisionou por 1000 anos, e Cristo reina por 1000 anos, ok? Então, quando terminar os 1000 anos, ele será solto da sua prisão, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja, e o número desses é como a areia do mar. Marcham então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos, a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também os falsos profetas, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos... Deu para entender? Tem alguém no inferno? Não. Está preparado primeiro para a besta e o falso profeta, depois para o diabo e os seus anjos. Aleluia. Agora o que vem, o que é muito triste: os que morreram sem Cristo, os que morreram sem Cristo serão julgados, mas para eles serem julgados, eles vão ressuscitar. Por quê? Alma não queima. Alma queima? O que queima? O corpo, a carne. Eles vão ressuscitar com os corpos que eles tinham, e aí eles vão ser julgados. Você vai entender aqui agora. Haverá uma ressurreição daqueles que morreram sem Cristo. Para quê? Para serem julgados. Vamos lá? Apocalipse 20, versículo 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Por quê? Porque vai haver novos céus e nova terra. E vi também os mortos. O que João viu aqui? Os mortos, os grandes e pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram os livros, e ainda outro livro, que é o livro da vida, e foi abertos. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar, aqueles que morreram no mar, olha só. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além, né? Entregaram, deixa eu pegar outra tradução aqui para ver como que está. Amém? Deixa eu pegar essa outra tradução aqui, para ver como está. Apocalipse 20, versículo 13. Deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno, ou o Hades, porque como que o inferno vai ser lançado no inferno? Tem como? Tem como lançar o inferno no inferno? Não tem. Então essa tradução aqui, é por isso que, irmãos, quando eu vou estudar a Bíblia, eu coloco 3, 4, até 5 traduções perto. Ok? Vamos lá? Vamos lá? E a morte e o Hades, Seol, deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então preste atenção, vai haver uma ressurreição. Aqueles que morreram sem Cristo, assim como aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão em glória. Aqueles que morreram sem Cristo ressuscitarão para serem julgados e condenados. Cada um vai ser julgado segundo as suas obras. Quando alguém é julgado aqui, irmãos, deixa eu só falar uma coisa para você. O julgamento
julgamento bíblico que tinha antigamente era muito diferente do julgamento de hoje. Sabia? Hoje a pessoa comete um erro, um crime, ela vai para a cadeia, sim ou não? Vai para a cadeia. E lá na cadeia ela come, ela bebe, ela veste, tudo isto pago com os impostos que vocês pagam, que nós pagamos. Isso aí foi criado, uma lei moderna, mas a lei da Bíblia, a pessoa quando ia para a prisão, ou ela era condenada à morte, ou ela era condenada a receber tantas chicotadas, ou era, se ela roubava, era o quê? Cortada a mão. Quem está entendendo? Então esse era o julgamento bíblico. Agora, o juízo que Deus vai fazer, se Deus é justo, como nós cremos e pregamos, Deus é justo ou não é? Cada um vai ser julgado segundo as suas, então haverá diferentes sentenças no juízo final. Quem entendeu? Haverá diferentes sentenças. E aí fala aqui no versículo 14: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago, no inferno. Aquele que o nome não estava no livro da vida. Quem tem certeza que o teu nome está no livro da vida? Então você está tranquilo. Você está tranquilo. Agora aqui, ó, né? A morte e o inferno, não é a morte ou o inferno. A morte o lugar de tormenta, não é o Hades, porque o Hades tem três lugares distintos. O lugar de tormenta, aqueles que estavam em tormenta, foram julgados segundo as suas obras, e foram lançados no lago de fogo. Quantos aqui que quando alguém da tua família morreu, você pensou, está no inferno? Quem pensava assim? Levanta a mão, não tenha vergonha não, irmãos. Nossa, morreu, está no colo do capeta. É assim que as pessoas falam, sim ou não? Está no braço do capeta. É verdade ou não é? Então mude essa teoria, irmãos. A pessoa está no lugar de tormenta. Então todo aquele que não foi achado com o seu nome escrito no livro da vida foi lançado no inferno. Inferno é o quê? Lago de fogo. Tem alguém no inferno? Tem alguém no inferno? Não tem ninguém no inferno. Aleluia. Todos entenderam? Mas não acabou não. Não acabou não. Ainda tem mais. Então vocês entenderam que o rico, ele está em tormenta por causa da consciência. Por causa da consciência. E a alma não queima. Não tem como a alma queimar. É por isto que aqueles que morreram sem Cristo vão ressuscitar com os seus corpos para serem julgados. Todos estão entendendo? Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Apóstolo, de onde surgiu esta ideia, essa pregação sobre o inferno? Aonde começou isto? Quem sabe? Na Idade Média. Aonde? Pela Igreja Católica. Por quê? Naquele tempo tinha Bíblia? Todo mundo tinha Bíblia igual você tem? Não. E o que acontecia? A Igreja Católica, ela começou a aterrorizar as pessoas. Colocar o quê? Medo nas pessoas. Olha,
Se vocês não obedecerem à Igreja Católica, vocês vão para o inferno. Se vocês não obedecerem o Papa, se vocês não obedecerem o Padre, vocês vão para o inferno. Vocês vão queimar no quinto dos infernos. E o diabo vai estar com um tridente te esperando lá para te lançar no fogo. Né? É assim que começou a ideia do inferno. Eles começaram a espalhar o terror. Eles apelavam para uma pregação de medo. E o que aconteceu com os evangélicos? A maioria dos pregadores seguiram a mesma linha da Igreja Católica. Por quê, irmãos? Para muitos é mais fácil colocar medo em você do inferno do que amor pelo céu. É verdade ou não é? Muitos servem a Deus não porque amam a Deus sobre todas as coisas, mas porque tem medo do inferno. Por que tem medo do inferno? Muitos, né? Eu vou para a igreja porque eu já estou ficando velhinho. Já estou ficando velhinho, então eu vou para a igreja porque se eu morrer eu vou para o inferno. Ei, não é só velho que morre não, viu? Sim ou não? Vá no cemitério e vê lá, tem sepulcro de recém-nascido, de criança, e assim vai. É ou não é? Então os pregadores, muitos deles, ao invés de pregar o verdadeiro evangelho de Cristo, que é o evangelho do arrependimento, que é o evangelho do amor de Deus, começaram a pregar sobre o inferno e colocar medo no coração das pessoas, que elas vão para o inferno. Olha, você vai morrer, vai direto para o inferno se você não aceitar Jesus. Sim ou não? Quem já falou isso para alguém? Fala a verdade. Eu também. Quem já falou isso? Se você morrer sem Jesus, você vai direto para o inferno. Se não for evangélico, vai para o inferno. Né, irmãos? Então, irmãos, tem que ser salvo para estar com Cristo. Deu para entender? Porque, irmãos, às vezes colocar medo para muitos dá muito mais resultado do que você ensinar a verdade. Com 13 anos a irmã Mamed falaram que ela ia para o inferno, né? Mas graças a Deus que ela aceitou Jesus. Amém? Então, irmãos, pode aplaudir. Aplauda ao Senhor. Porque a pregação do inferno é conveniente para muitos, né? Sim ou não? Lançam o quê? Pavor, medo. E o reino de Deus é o quê? Amor, gozo, paz, justiça, bondade, benignidade. Sim ou não? É totalmente ao contrário do que nós pregávamos. O que é o evangelho? Evangelho quer dizer boas nova de salvação. E muitos se desviaram da mensagem de Cristo para pregar uma mensagem terrorista de medo. Romanos 1,16 diz o quê? Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus. O que é o evangelho?
Poder de Deus, boas novas de salvação. Mas as pessoas preferem, muitos pregadores, e eu já fiz isso, colocar medo do inferno. Agora, eu nunca tive medo do inferno, irmãos. Porque quem ama o céu, não tem medo do inferno. Quem ama a eternidade com Cristo, não tem medo do inferno. E por que que o povo perece? Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque falta o conhecimento. Quem está entendendo? Quem não tem argumento para pregar a palavra, pregador que não tem argumento para pregar a palavra, que não conhece verdadeiramente a palavra, que talvez não conheça verdadeiramente a palavra, o que ele começa a falar para tentar convencer as pessoas? Olha, eu fui no céu. Quem está entendendo? E Deus me mostrou isso, isso tem que ser assim, porque eu fui no céu, hein? Tem outros que falam: olha, cuidado, Deus me levou no inferno. Como que Deus vai levar uma pessoa no inferno, mostrar o diabo, mostrar as pessoas lá, se não tem ninguém no inferno? Todas essas revelações que apareceram por aí, irmãos, são todas falsas. Quem está entendendo? Tem até um livro aqui, como que é o nome do livro? Divina Revelação do Inferno. Eu prefiro a divina revelação da palavra. Quem está entendendo? Cuidado, irmãos. Cuidado. Paulo foi um dos maiores apóstolos. Um dos maiores apóstolos que houve nessa terra. Já vou falar dele. Eu lembrei de um negócio aqui que nós vamos dar um pouquinho de risada agora. Lembrei de um negócio aqui. Tem uma mulher aí, isso é para os casados, tá? Tem uma mulher aí que ela disse que foi, Deus levou ela no céu. Está até no YouTube isso aí. Que Deus levou ela no céu. E Deus falou para ela no céu que o casal que a hora que tiver tendo relação sexual gemer, vai para o inferno. Diz que se gemer está no inferno. Aí eu comecei a pensar: Jesus, e os que gritam então vão para onde? Que tem uns que gritam até, né, irmão? Gemeu, irmão, está no inferno, cuidado. Deu para entender, irmãos? Pessoas que não têm argumento bíblico começam a inventar heresias. Heresias. Quem está entendendo? Paulo foi um dos maiores apóstolos que houve nesta terra. Foi ou não foi? E ele foi arrebatado ao terceiro céu. E ele contou o que ele viu? Ele contou. 2 Coríntios 12. Segundo Coríntios 12. Versículo 2. Acharam? Ele nem fala que é ele fala: conheço um homem, mas ele estava falando dele mesmo, tá? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, eu sei. Se foi em corpo ou em espírito, eu não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e viu
e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem falar. O que é inefável? Quem sabe o que é inefável? Inefável é aquilo que você não consegue explicar com palavras. Ok? Aquilo que não pode ser explicado. Paulo foi ao terceiro céu. Ele não chegou aterrorizando: olha, eu fui no terceiro céu e Deus falou isto e Deus falou aquilo. Porque Deus não autorizou. A única pessoa que Deus autorizou foi o quê? João, sobe aqui e tudo que eu te mostrar, escreve, João, escreve. Eu estou autorizando você a escrever, João. Escreve o Apocalipse, João. Escreve tudo quanto eu estou te mostrando, João. Deus autorizou ele escrever tudo quanto o Senhor Jesus estava mostrando. Quem entendeu? Irmãos, Deus pode arrebatar alguém ao céu? Pode. Agora o inferno, ninguém vai fazer tour no inferno. 4 jovens foram arrebatados juntos, levados ao inferno. Mentira, irmãos. Quem está entendendo? Então hoje eu estou mostrando para vocês aqui pela palavra o que eu tenho aprendido. Tudo isso eu tenho estudado, irmãos. Tenho procurado estudar e aprender para poder ensinar a vocês. Aleluia. O terceiro lugar do Hades. O terceiro lugar do Hades é chamado de abismo, ou no grego Tártaro. Esse terceiro lugar, né? Seio de Abraão, lugar de tormenta e abismo. É onde estão os espíritos pré-dilúvio, os espíritos que foram acorrentados ali, anjos caídos. Quem está entendendo? Não é as pessoas que morreram. Não, as pessoas que morreram, elas estão no lugar de tormenta, que morreram sem Cristo, que morreram sem servir a Deus. Ok? Adão está onde? Adão está onde? Aonde está Adão? No lugar de tormenta ou no paraíso? Lugar de tormenta ou no paraíso? Adão só perdeu o jardim do Éden, ele não perdeu Deus. Adão perdeu Deus? Não. Quando Deus viu Adão cozendo folha de figo, falou: não, peraí, o que eu tenho para colocar em você é pele de cordeiro, vou restaurar a tua fé. E ele matou um cordeiro e vestiu com a pele de cordeiro Adão. Adão está no seio de Abraão. Quem está entendendo? Davi está no seio de Abraão. Amém? Então no abismo estão os anjos caídos. Alguns anjos que estão presos lá. Anjos caídos. Quem está entendendo? Outro dia a gente fala disso. Ok? Então, irmãos, Lucas capítulo 8, versículo 30. Já estou encerrando, tá? Acho que mais uns 10 minutos a gente consegue encerrar. Vocês estão gostando? Estão alimentando? Amém. Então vou deixar o senhor até 6 horas da tarde aqui hoje, tá? O senhor quer deixar todo mundo até o almoço? Eu vou deixar o senhor até as 6. Aleluia. Lucas 8:30. Perguntou-lhe Jesus: qual é o seu
Respondeu ele: legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogavam-se-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Se existisse inferno, se o inferno existe, mas se o inferno já estivesse ativo, eles iam falar: não nos lance no inferno. Deu para entender? Porque abismo é um lugar onde os anjos caídos estão sendo aprisionados. Quem entendeu? E quer saber? Nem eles estão queimando, porque o abismo não é o inferno. Deu para entender? Quanta coisa que nós não sabíamos, né, irmãos? Verdade ou não é? Ok? Efésios capítulo 4, versículo 9 e 10. Efésios capítulo 4, versículo 9 e 10. Acharam? Ora, que quer dizer subiu, se não também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Amém? Então quem desceu? Cristo. Ele desceu, né? E ele não ficou preso no Hades, não ficou preso no seio de Abraão. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele desceu com uma missão. 1 Pedro capítulo 3. Primeiro Pedro capítulo 3, versículo 19. Diz assim: vamos lá? No qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus. A longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. No tempo de Noé, né? Muitas pessoas se perderam no dilúvio. Toda a terra foi destruída, diz a palavra de Deus. E quando Jesus ele desce, ele vai pregar os espíritos que estavam em prisão, né? Aqui são as pessoas que estavam, não são demônios. Jesus não foi pregar para demônios. Jesus foi pregar para as pessoas que estavam no lugar de tormenta. Quem está entendendo? No lugar de tormenta. Foi ali que ele foi pregar, quando ele desceu. Quem está entendendo? Amém? Eles se arrependeram? Só Deus sabe. Sim ou não? Só Deus sabe se eles se arrependeram ou não. Porque a Bíblia fala que quando Jesus ressuscitou, muitos mortos ressuscitaram. E aí? Foram eles? Está na Bíblia isso? Mateus 27.
Mateus 27, versículo 51, a seguir. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Por que a terra tremeu? Por que a terra tremeu? Porque o sangue de Jesus, naquele momento, o que Deus falou quando Adão e Eva caíram? Maldita será a terra. E quando Jesus, ele expira, a terra, ela treme, porque a maldição que estava na terra foi quebrada pelo sangue de Jesus Cristo. Foi quebrada pelo sangue de Jesus. Pode aplaudir, se é para Jesus é mais forte. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ok? Pode ser que com a ressurreição de Cristo, aqueles, não estou afirmando, estou falando que pode ser, aqueles que foram, ministrados por Cristo no lugar de tormento, pode ser que alguns deles se arrependeram. Quem está entendendo? Amém? E para fechar, Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Apocalipse 1, 18. Vamos lá? Eu vou ler o 17 para que você entenda melhor. Quando ouvi, aqui é João falando, tá? O apóstolo João, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. O que Jesus está dizendo aqui quando ele tem a chave da morte e do inferno? Não é que a morte tem uma chave que vai lá e abre, não é que o inferno tem uma chavezinha que vai lá e abre. Ele está dizendo: eu tenho autoridade sobre a morte, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida, e as chaves do inferno. Eu tenho autoridade sobre o inferno, eu tenho autoridade sobre os demônios, eu tenho autoridade sobre as potestades, principados. Em meu nome expulsarão demônios. Eis que vos dou autoridade para pisar escorpiões e serpente e toda a força do inimigo. Você que tinha medo de Satanás, você que tinha medo do inferno, a partir de hoje saiba que maior é aquele que está na tua vida, aleluia, que maior é aquele que habita em nós, aleluia, e que a morte não tem poder da nossa vida, o inferno, os demônios não têm poder da nossa vida. Não tem como, irmãos, não tem como. As portas do inferno não prevalecerão. Alguém vai para a guerra e leva uma porta? Alguém vai para a guerra e leva uma porta?
Não, a pessoa quando vai para a guerra, ela leva uma espada, ela leva uma arma. Então, irmãos, não tem como a porta do inferno lutar contra a igreja. Não tem. Quando Jesus falou, ele disse: a porta da sepultura, a porta do Hades, a porta do Seol, o lugar dos mortos não terão poder sobre a vida de vocês. Sabe por quê? Porque vocês são a minha igreja, e vocês ressuscitarão e estarão sempre comigo, estarão para sempre comigo. Vocês ressuscitarão e viverão eternamente comigo. Pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor.